Eu tenho uma teoria que é a teoria mais importante para compartilhar aqui no meu canal. Uma pessoa com seu café de caramelo e com seu cookie de chocolate não quer guerra com ninguém. Precisa de uns incentivos para gravar vídeo, sabe? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a base emocional saudável, né, que eu estava falando no último vídeo, que é justamente aquele amor incondicional sobre o qual eu estava falando, né? Eu falei sobre um amor que reconhece o seu valor apenas por ser quem você é, né? Um amor que se mostra consistente ao longo da criação, porque a criança sente esse amor presente, esse reconhecimento, quando ela está produzindo bons resultados, tendo bons desempenhos, fazendo as coisas de uma forma admirável, mas também sente esse amor presente quando ela só está vivendo e apenas sendo ela mesma e quando ela não tem nada de incrível para mostrar para o mundo, e também sente esse amor presente e vivo ali naquela relação com esses cuidadores, com os pais, quando ela está com problemas, né, quando ela está enfrentando desafios, quando as coisas não estão tão fáceis assim, quando ela está enfrentando as quedas e os fracassos e as falhas que são tão comuns no aprendizado, né? E com isso a gente obviamente não está querendo dizer ou esperar que os pais vão conseguir mostrar esse amor para os filhos ao longo da sua criação de uma forma perfeita. Não existe jeito perfeito de amar. Isso é muito importante. Quando Donald Winnicott fala da mãe suficientemente boa, e a gente tem que pensar que a gente precisa de mãe e pai suficientemente bons, né? Mas aqui, que o Winnicott, ele analisou essa dinâmica da mãe com a criança, né, especificamente. Mas é óbvio que a gente precisa de mãe e pai suficientemente bons. E quando a gente pensa em suficientemente bom, o que a gente quer dizer é que esse amor, ele tem que ser consistente, porque as falhas, elas vão acontecer inevitavelmente. Assim como a gente está falando que a criança tem que ser amada quando ela falha, porque esse suporte nesse momento se torna ainda mais necessário, né? E esse suporte não significa tolerar as falhas, significa fazer com que a criança sinta que esse amor continua firme, mesmo ela tendo que enfrentar esses desafios. E isso é mostrado justamente quando a gente ajuda a criança, quando a gente disciplina, né? E essa disciplina que corrige, que muitas vezes vai exigir seriedade dos pais, né? Ela pode caminhar junto com o amor perfeitamente, né? Essa disciplina, ela pode demonstrar claramente para a criança que o amor continua aqui. Eu não estou contra você, né? Eu estou aqui justamente para te ajudar a passar por isso, né? Então, a gente quer segurar ainda mais firme na mão da criança nos momentos em que ela pode se sentir incompetente, pode se sentir insuficiente, né? Porque enfrentar esses sentimentos é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar a vida toda, né? Mesmo ao longo da nossa vida adulta, a gente vai continuar tendo que lidar com esse sentimento de fraqueza, de fracasso, de insuficiência, né? E a gente quer estabelecer justamente essa base firme para as crianças de o erro não define quem você é, né? É possível manter a fé em quem a gente é, manter a crença no nosso potencial e tudo isso. E por que eu tô falando tudo isso? Para enfatizar que o amor incondicional não é tolerar qualquer coisa, é manter o amor firme, consistente, presente, né? Então essa consistência é o mais importante. Não é que os pais não vão falhar, não é que os pais não vão ter suas próprias confusões, as suas próprias dificuldades, os seus próprios desafios, né? Não é que a relação com esses filhos muitas vezes vai ser muito desafiadora, extremamente desafiadora. E o exercício de amar não é uma coisa perfeita, linear, sabe? Não. O amor é aquilo que resiste ao caos, que resiste à confusão, que resiste às fraquezas humanas, que resiste a tudo isso. O amor é aquilo que persiste através desses desafios, né? E que sobrevive, né? Mesmo diante dessas nossas fragilidades. Agora, é claro que muita gente não experimentou esse amor forte, consistente ao longo da sua criação. E isso não determina quem essa pessoa vai ser e os rumos que a vida dessa pessoa vai tomar.
Agora, a gente tem que pensar que quando essa base saudável, quando esse amor que devia estar presente, na verdade, falta, é lógico que isso pode influenciar a vida da pessoa negativamente. Isso pode trazer alguns desafios para a vida dessa pessoa, porque o fato desse amor não estar presente ali, né, nessa fundação, dessa primeira relação com a família, com os pais, né? A falta desse amor pode impactar um monte de coisa na nossa vida. Então, sabendo que um monte de gente pode ter tido a falta desse amor, pode ter tido uma relação que não transmitia esse vínculo seguro, que não transmitia essa confiança, que não tinha essa consideração. Muitas vezes é muito pior que isso. Muitas vezes a pessoa teve uma relação com os pais que era agressiva, que era violenta, que tinha uma prática constante de bullying. Então essa pessoa pode ter tido impactos ao longo da sua vida e às vezes nem percebe o quanto isso pode ter impactado, né, a própria vida. Então a gente precisa, o que pode ajudar, né? A gente precisa revisitar esses momentos iniciais, né? E analisar, né, o que aconteceu ali que não devia ter acontecido e como é que as coisas deveriam ter sido. Então, quando esse amor fundante faltou, essa relação saudável faltou, eu preciso ir lá, analisar o que aconteceu e pensar o que estava faltando ali. E eu não estou dizendo que é fácil fazer essa revisitação. Às vezes a pessoa tem traumas tão profundos, às vezes a pessoa tem um passado tão difícil, que até essa revisitação de parar para pensar nessas coisas é evitado pela pessoa. Então é por isso que é tão importante às vezes a gente considerar o auxílio de um psicólogo, de um terapeuta que possa nos ajudar nesse processo, né? É muito importante pensar nisso. O que eu quero falar nesse vídeo, e o que eu falo em muitos vídeos aqui, sobre a relação da criança com os pais, é justamente possibilitar que a pessoa pense e analise sobre o que seria uma criação saudável, o que seria uma relação saudável com os pais. Como que isso deveria acontecer? Porque quando a pessoa olha para como deveria acontecer, ela tem a possibilidade de comparar com o que aconteceu na vida dela. E aí isso traz uma tomada de consciência que aquilo ali me faltou, ou aquilo ali deveria ter estado presente na minha criação, mas não esteve. E isso influencia a minha vida hoje. Quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue minimizar um pouco o efeito daquilo na nossa vida. Quando a gente percebe que a relação com os pais foi problemática, foi conturbada, teve muitas faltas, teve entraves, coisas que me fizeram sentir desvalorizado, coisas que me fizeram sentir indigno. Quando eu percebo que isso aconteceu, eu começo a perceber como é que isso pode estar sendo um entrave na minha vida hoje. E aí eu posso começar a fazer um movimento de tomar responsabilidade para mim e diminuir esse impacto. Então, quando a gente fala da relação entre o bebê e os pais, eu acho que é importante a gente entender que existe ali uma necessidade inevitável de um compromisso profundamente ético. Quando a gente fala de ética, como é que eu uso o meu poder nas relações humanas, nas relações com o outro. Poucos momentos na vida humana vão exigir tanto a preocupação com a ética, de agir com cuidado e consideração e respeito. Poucos momentos nas nossas relações humanas vão exigir tanto esse compromisso ético quanto esse de quando um bebê chega numa família e passa a estar, então, sob os nossos cuidados, né? Porque a gente tem que pensar justamente nisso, nessa relação de poder. O bebê, ele tá no máximo da condição frágil de um ser humano, não é? É absolutamente frágil e dependente. Os pais que estão cuidando desse bebê, eles têm poder absoluto nas mãos. O que acontece nessa relação inicial dos pais com o bebê de um lado, os pais têm poder absoluto e de outro lado, esse bebê tem fragilidade absoluta. Então,
o que acontece? Quem tem poder absoluto pode escolher cuidar, respeitar, ter consideração, ter compaixão ou negligenciar. Então, quando o bebê está passando por essa experiência, ele acaba internalizando coisas ali. Tem coisas que são sentidas por esse indivíduo e que vão ter impacto ao longo da sua vida. Impacto muito importante, porque é uma experiência muito fundante. É a primeira experiência dessa relação com o poder que o outro tem sobre você. Então, aqui, tendo poder absoluto diante do bebê, eu, como pai ou como mãe, uso esse poder de forma responsável, cuidadosa, respeitosa, amorosa. E nisso eu estabeleço um vínculo de confiança muito importante. Então, a gente tem uma experiência pela qual o bebê vai passar que mostra, mesmo sem linguagem, mas através desses gestos de amor, né, que é seguro estabelecer vínculos, porque o outro é capaz de usar o seu poder com responsabilidade e com essa consideração para com a fragilidade do outro. Então, isso estabelece um exemplo muito primário para essa criança, que é se essas pessoas que estão cuidando de mim, elas conseguem usar o poder delas com tanto cuidado, com tanto respeito, isso também vai ser possível para mim. Conforme eu vou me apropriando do meu poder, porque essa criança também terá de se apropriar do seu poder, né? Seu poder de escolha, seu poder de decisão, seu poder de causar impacto no mundo. Então ela vai entender que eu também posso me apropriar desse meu poder com essa ética, com essa responsabilidade, com essa consideração para com o outro. Nossa, Adriana, mas que pensamento complexo! A criança não vai, a criança não vai ter esse pensamento complexo, mas a gente tem que entender que é o que está acontecendo naquela experiência, e ela está passando por essa experiência, ela está vivenciando isso. E tudo isso, de fato, vai ter esse impacto, né? Então, essa criança vai crescendo, e ela vai desenvolvendo a capacidade da linguagem, né? E aí, então, ela vai vendo esse exemplo cada vez mais nítido diante dela. Olha como os meus pais, tendo poder sobre mim, usam isso com respeito, usam isso com responsabilidade. Então a gente tem que pensar que essa primeira experiência tem um impacto muito importante. É isso que a gente tem que ter em mente primeiramente. E é claro que muita gente não teve uma boa experiência inicial de cuidado. Não teve essa sensação de proteção e segurança ao longo da sua infância e desenvolvimento. Agora, o que a gente tem que pensar? Como deveria ter sido, e que essas faltas, sim, causam muitas vezes impacto em nós, mas que pode haver um reaprendizado. É importante entender que a falta de uma primeira experiência de vínculo de amor saudável, se isso não aconteceu na sua vida, isso não determina a sua capacidade de amar, não determina a sua capacidade de criar vínculos saudáveis, não determina a sua capacidade de praticar a ética, nem de reconhecer o seu próprio valor. Por quê? Porque eu acabei de dizer que são os gestos que transmitem o amor. Eu tenho batido muito nessa tecla de que o amor tem que ser sempre trazido desse plano abstrato para algo que se vê na prática. E então, quando os pais transmitem o amor para os filhos, eles transmitem em gestos que eu chamo no meu livro de prática da honra. Está no honrar o outro. E quando e como que a gente honra o outro? A gente faz isso por intermédio de 3 aspectos que eu também tenho abordado muito repetidamente aqui, que são a confiança, a consideração e a compaixão. Então, às vezes, pode ser útil pensar na própria infância e observar onde que faltou a compaixão, né? Aonde que não havia consideração?
Aonde que a confiança se dissolveu, se perdeu? Por que se perdeu? Né? E como é que eu posso reconstruir isso na minha própria vida? Então a gente precisa muitas vezes reaprender o amor e enxergar o amor como algo que também é comportamento treinável. Por quê? Porque se você teve toda essa falta de amor ao longo da sua infância, da sua criação, é possível que seja difícil para você amar a si mesmo. Pode ser difícil você estabelecer um vínculo de amor com as outras pessoas. E pode ser difícil para você amar a si mesmo simplesmente porque o amor não foi algo claramente presente, não foi algo que você conseguiu de fato vivenciar nessa sua infância, nesse seu relacionamento com a sua família. No meu último vídeo, eu disse assim, eu disse que é importante sustentar o amor por si mesmo. Quando a gente está indo muito bem e vencendo na vida, quando a gente falha, quando a gente tropeça, quando a gente erra, e quando a gente está apenas existindo, a gente não tem muito para oferecer. A gente precisa sustentar o amor nesses 3 momentos, nessas 3 fases, né? O amor por si mesmo. E aí talvez você pense assim, eu não sinto esse amor por mim. Não tá aqui, eu não encontro. Que você pense, como é que eu vou fabricar esse sentimento? Não tem. É lógico que isso pode acontecer com a pessoa que teve que lidar com a ausência de amor. E a gente não vai conseguir fabricar esse amor do dia pra noite. Sentir isso, como eu me amo, como eu sei. E a gente não deve se culpar por isso, e a gente não deve se desesperar por isso. Por quê? Porque a gente pode praticar o amor de forma objetiva, de forma intencional. Então vamos entender uma coisa, as emoções, elas não vão obedecer um comando direto, né? Eu vou me valorizar agora. Mas comportamentos repetidos criam novos padrões. Esses novos padrões, com o tempo, influenciam as suas emoções. Influenciam, então, como você se sente. E é aí que entra a prática da honra, porque muitas famílias estão imersas no que eu vou explicar no meu livro como justamente o oposto. Práticas de desonra. E o que são as práticas de desonra? São aquelas que não vão demonstrar compaixão, consideração e confiança, né? Então, se você pensar em momentos em que as pessoas se feriam na sua família, ou em que te feriram, ou nos problemas que estavam muito enraizados na sua família, alguma dessas 3 coisas estava prejudicada. Ou era a compaixão que não havia, ou era a confiança que foi quebrada, ou era a consideração para com o outro. Se você pensar em qualquer problema que aconteceu lá, que prejudicava a família, que tornava aquelas relações destrutivas, algum desses 3 aspectos estava sendo desconsiderado. E aí, quando a gente pensa no nosso próprio desenvolvimento, no nosso próprio crescimento, né, a gente pode ter se sentido desonrado de diversas formas. Na forma como essas pessoas nos trataram, na forma como esse convívio foi estabelecido. Às vezes, de forma muito nítida e direta, como com agressões verbais, com agressões físicas, como eu disse, com essa prática do bullying muito constantes, com humilhações, às vezes com desvalorização. Outras vezes, o que acontece não é tão nítido assim. Uma família pode ser vista como muito bonita, muito perfeita, e criar uma imagem muito admirável para quem vê, mas as coisas, como acontecem lá dentro, podem ser frágeis. Pode ser que não haja uma prática de amor consistente. E isso acontece muito em famílias em que existem um pai ou uma mãe narcisistas, que querem ser o centro da vida dos filhos, que não levam em consideração as necessidades dos filhos. Né? Então a gente tem que levar em consideração que existem muitos contextos, mas o que acontece é que o amor se enfraquece na ausência da compaixão, da consideração e da confiança. E aí, se eu quero reconstruir esse amor na minha vida, pensando em comportamento treinável, pensando em
formas objetivas e intencionais, ou seja, eu ainda não sinto, eu não acesso esse sentimento, mas é uma decisão minha colocar o amor em prática na minha vida. Ter comportamentos para reconstruir esse amor. Então eu vou conseguir fazer isso trazendo a honra de volta para a minha vida. Honrar quem eu sou. Honrar a minha história. Honrar quem eu estou me tornando. Honrar as minhas relações com as outras pessoas. Então, quando a gente não teve uma base emocional sólida, e a gente não sente esse amor, a gente vai começar pelo comportamento, pelas nossas ações, pela forma como a gente age, pelas nossas escolhas na nossa vida, do dia a dia, de cada passo. E aí, então, essa repetição vai ensinar o nosso cérebro novos caminhos que devem começar a ser trilhados. E o que antes era um esforço começa a se transformar em um sentimento. E aí uma coisa muito prática que existe no meu livro, aqui no final do livro, são justamente algumas perguntas que vão fazer o leitor pensar sobre como a honra pode ser praticada de uma forma mais consistente na nossa vida diária, né? Então, aqui no final do meu livro, tem uma pergunta, por exemplo, que é: o que você pode fazer para honrar o seu corpo? Simples assim. E como é importante pensar sobre isso, porque existem muitas maneiras de honrar o próprio corpo. E o honrar o corpo é a forma mais direta, simples, concreta de dizer para mim mesmo: eu escolho valorizar quem eu sou, né? Na forma como eu cuido do meu corpo. Como que eu posso cuidar do meu corpo? De inúmeras maneiras, né? Através do meu cuidado com a minha alimentação, através de exercícios físicos, tirando um tempo para um relaxamento, para cuidar da minha pele, para cuidar dos meus cabelos, para meditar com uma música suave, percebe? Tudo isso é cuidar do corpo, né? Encontrar um momento para caminhar, tomar mais água, entrar em contato com a natureza, que é algo que ajuda muito a regular os nossos níveis de estresse, né? Então esse movimento muito prático de me preocupar em honrar o meu corpo, ele tem um impacto muito importante. Ele não é algo que a gente deva achar que não vai trazer mudanças, porque é a forma mais prática e objetiva de fortalecer a honra na minha própria vida. Outra pergunta interessante que tem aqui no final do meu livro é: o que você pode fazer para honrar seus dons e talentos? Isso é algo que eu também venho abordando aqui ao longo dos vídeos, pensar em usar mais e melhor os próprios dons e talentos. Essas coisas que você talvez adore fazer, que te fazem muito bem, e que às vezes podem ser coisas que oferecem valor para outras pessoas também. Não que precise oferecer algo para as outras pessoas, né? Exercer um talento pode ser simplesmente algo que te dá prazer, sei lá, tocar um instrumento, né? Pode ser escrever. Mas muitas vezes esses dons, esses talentos também podem ser compartilhados. E aí a gente sai da esfera de honrar a si mesmo e passa a honrar o outro também com os nossos talentos. Isso é muito enriquecedor para a nossa vida, né? E aí eu quero destacar também mais uma pergunta que tem aqui no meu livro, embora tenha outras várias, mas uma outra que vai ter aqui no final do livro é: o que você pode fazer para honrar as bênçãos que possui? Então, eu coloquei essas perguntas aqui no final, com espaço para a pessoa poder escrever. Isso aqui, eu acho esse assunto muito interessante de pensar, porque às vezes a nossa visão fica um pouco obscurecida, a gente acaba ficando muito focado nos nossos problemas, desafios e dificuldades, e a gente deixa de ver um monte de coisa que já está ao nosso alcance, que está à nossa disposição, que facilita a nossa vida, que são realmente as bênçãos que a gente possui ao nosso redor, que podem ser pessoas com as quais a gente convive e podem ser um amigo, podem ser um parente com quem a gente pode contar, podem ser e muitas outras coisas que estão muito facilmente ao alcance das nossas mãos,
mas que não estão para todo mundo, né? E aí parece aquela conversinha de olha como tem gente que tá pior que você, mas sempre vai ser verdade isso, né? Tem gente que tá enfrentando desafios e problemas e faltas que são muito, muito, muito grandes. Então a gente precisa pensar nisso, né? Quantas coisas eu tenho com facilidade todos os dias na minha mão que são bênçãos que eu preciso honrar. Pode ser um lugar para morar, pode ser a roupa para vestir, pode ser o café da manhã. Quanta gente não tem café da manhã? Pode ser as possibilidades. Às vezes eu tenho a possibilidade de estudar, e aí. Então é preciso pensar nisso. Quantas são as coisas que eu tenho, que eu acordo e encontro todos os dias, né? Seja um teto, seja alimento, seja água potável, a capacidade de trabalhar, seja a capacidade de estudar, tudo isso, que para muitas pessoas não é assim fácil. Não está assim ao alcance da mão. A gente precisa pensar nisso para a gente honrar essas bênçãos que a gente tem. O que eu posso fazer para honrar essas bênçãos que eu possuo? Para demonstrar minha gratidão por essas coisas que estão aqui na minha vida hoje. Então eu falei sobre esse amor que talvez ao longo da nossa criação não estivesse presente quando a gente tinha que lidar com as nossas falhas, as nossas adversidades, as nossas fraquezas, os nossos tropeços, né? Então a ausência desse amor fazia com que a gente não tivesse suporte, orientação nesses momentos e não tinha alguém para nos mostrar um horizonte possível para onde caminhar. O fato de não ter tido isso ao longo da nossa criação pode fazer com que a gente fique talvez com um olhar muito pessimista das coisas. E a gente pode, quando a gente revisita a nossa história, quando a gente pensa novamente na nossa vida, na nossa trajetória, talvez a gente esteja contando a nossa história para a gente mesmo com um olhar que obscurece muitas coisas, que traz um peso muito grande para essas coisas. E aí talvez você me diga, Adriana, você não conhece a minha vida. Você não sabe as coisas pelas quais eu passei. E realmente há coisas, há problemas, há trajetórias de vida que são muito difíceis. E ninguém nunca vai entender pelo que a gente passou. Ninguém nunca vai conseguir dimensionar o tamanho do esforço, o tamanho da carga, o tamanho da montanha que a gente teve que escalar. Ainda assim, é importante pensar se é possível contar essa história, essa sua história, com um pouco mais de leveza. Se é possível parar e olhar para os pontinhos luminosos da sua vida e da sua trajetória. Onde estiveram esses pontinhos luminosos? Em que gestos você encontrou amor? Em que gestos você encontrou a honra? Quando que você caiu e se levantou de novo com coragem? Em que momentos você escolheu não desistir? Em que momentos teve alguém que estendeu uma mão para você? Em que momentos teve uma palavra que te ajudou a seguir em frente? Quais foram as coisas que você enxergou ao longo dessa estrada, desse caminho, que fizeram o seu coração ficar mais sereno? Quais foram os momentos em que você se surpreendeu com a sua força, com a sua capacidade, com a sua alegria, apesar de tantos problemas? Esses momentos luminosos, eles aparecem em coisas muito simples às vezes, em coisas pequenas, mas a gente tem que fixar o olhar neles. Então, é claro que só você conhece a totalidade da sua história e conhece as suas experiências a fundo. Só você sabe exatamente o que você viveu. E por isso mesmo você é a melhor pessoa para contar a sua história novamente com um olhar um pouco mais gentil, com um novo olhar. Será que dá para contar essa história de novo e prestar um pouco mais atenção na luz que existiu nesse caminho? Porque talvez esses pequenos pontos luminosos que existiam no caminho, se a gente prestar melhor atenção, eles estivessem apontando para um futuro muito mais luminoso, que é possível de alcançar. Não há como continuar caminhando se a gente não acreditar que é possível buscar uma versão melhor de nós mesmos. Tem gente que diz assim, mas não é todo mundo que tem propósito. Eu, particularmente,
acredito que todo mundo pode exercer seu propósito. O que acontece é que tem pessoas que caminham em direção a ele e tem pessoas que não. E aí tem gente que vai dizer, mas ficar buscando essa versão melhor de nós mesmos, que conversinha de coach. Buscar a versão melhor de si mesmo não é uma conversinha de coach. Eu entendo que por aí tem um monte de conversinha de coach, mas buscar a versão melhor de si mesmo é basicamente a experiência humana de aprendizado e desenvolvimento. A gente vai buscar o quê se não for a versão melhor de si mesmo? Faria algum sentido a gente não estar buscando a versão melhor de si mesmo? Há pessoas que têm um olhar muito pessimista em relação ao potencial humano. Uma profunda descrença de achar que, no fundo, o ser humano não é bom mesmo. De achar que, no fundo, o ser humano sempre vai causar destruição. Mas como é possível não olhar para todo o potencial que os seres humanos têm de criar coisas belas, de construir e de evoluir? A gente que trabalha com educação, que lida com esse passo a passo do ser humano se desenvolvendo, né? Pra gente que lida com... Eu particularmente lidei com pessoas de todas as idades, de 8 a 80 anos. E quando a gente lida com pessoas nesse processo de aprendizagem, seja lá do que for, é muito lindo o que a gente observa nas pessoas. É impossível não ver beleza nesse processo de aprendizagem. Quando as pessoas estão engajadas, quando elas estão caminhando nesse processo de aprendizagem, é tão bonito quanto ver os primeiros passinhos do seu filho, né? Aquele primeiro momento em que ele consegue se sustentar nas próprias pernas, né? Essa beleza, ela existe ao longo de toda a vida dos seres humanos. É só que a gente vai se equilibrando em coisas diferentes, mas a gente continua tendo que se equilibrar. Por exemplo, nesse reaprender o amor. Mas não tem como trabalhar com aprendizagem e não perceber o quanto o ser humano pode se transformar para melhor. Como é lindo o potencial do ser humano de se construir e de buscar uma versão melhor de si mesmos. Então, com esse vídeo, eu finalizo aqui essa série de vídeos que era para abordar alguns assuntos sobre o meu livro, que é um livro, esse meu livro aqui é um livro muito direto. É como se eu estivesse conversando com a pessoa. É para qualquer pessoa entender o que tá escrito nele. É um livro que eu escrevi despretensiosamente, mas que eu entendi que seria importante justamente para servir de apoio para o meu canal. Então, quando a pessoa assiste um vídeo aqui e pensa, eu queria entender melhor sobre isso, eu queria mergulhar um pouco mais no assunto, ela tem um livro à disposição em que ela vai encontrar exatamente os assuntos que eu abordo aqui. Então, se você se interessou por esses assuntos, o livro está disponível na Amazon, tem em formato físico e em formato digital. Ele se chama A Escolha da Honra, Como Quebrar a Maldição Hereditária. E eu acredito que ele tem um olhar bastante prático, tanto para pais quanto para filhos. Eu adorei gravar esses vídeos para abordar esses assuntos que aparecem no meu livro. E se você quiser continuar acompanhando o conteúdo do canal, você pode se inscrever e ativar o sininho. Tchau!